Olá, assinante da TVI, TV Cabo, canal 36.2, parceria com a Band. Você sempre acompanhando aqui a nossa programação, claro, mais uma edição do É Política e com muitas novidades nessa semana bastante movimentada desde o início. Claro, a gente sabe que as decisões judiciais movimentaram o cenário político. Mas para abrilhantar aqui a nossa programação, como sempre, a participação dos nossos especialistas em comentários políticos, o nosso querido Rui Machado e também o João Mateus, do Políticos do Sul da Bahia. Boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo Rui. A gente não sabe nem que hora a pessoa está nos acompanhando aí, nossa programação é ao longo do dia, então a gente cumprimenta de uma forma que as pessoas entendam que a gente está agora, juntamente com ela aí, nessa programação, né, Rui? Com certeza, cara. Ao longo do dia e da noite também, e da noite João? Também. É um prazer estar com vocês hoje, principalmente na companhia aqui do nosso presidente, Barbosinha, que está aí nos orientando, né? Como conduzir o programa. João Mateus também já com a gente aqui, me parece que hoje o Rui está mais disposto, viu, João? Barbosinha até comentou que Rui, quando está aí nos bastidores, ele fala muito, coisa polêmica, mas quando fica no ar, fica parecendo um light, parecendo que tomou suco de maracujá. Não pode, Rui. Me dê motivo, né, João? Motivo para... Me dê motivo. Mas assim, o assunto da semana, sem dúvida, foi aí a anulação do ministro relator da Lava Jato do Supremo Tribunal Federal, o Edson Fachin, que anulou aqueles processos que tinham competência em Curitiba, né, no Paraná, em Curitiba, onde o então juiz Sérgio Moro atuava como presidente daquela vara especializada lá em Curitiba. E foi aí o processo do Atibaia, do Triplex do Guarujá e também da Petrobras. Isso gerou uma grande repercussão, não só no mercado financeiro, mas principalmente no campo político. Deixo com vocês o comentário aí. Acredito que o ministro do STF avaliou como que foi a postura tanto do Ministério Público Federal quanto do juiz e fez essa avaliação depois de 2 anos, né? 2 anos, quase 3 anos, e chegou à conclusão que houve ali alguns equívocos, pois em alguns dos processos que o presidente Lula foi condenado, não caberia a Lava Jato, sobretudo lá em Curitiba, julgar. Caberia outras instâncias, como a Justiça Federal de São Paulo e a Justiça Federal de Brasília. Avaliou, chegou à conclusão que tem que acabar e começar tudo lá em Brasília. Então, aguardar agora como o juiz federal de Brasília vai se comportar e, se condenado, o TRF vai julgar a tempo de deixar ele inelegível para a eleição de 22. É uma grande dúvida, viu? Aí eu deixo esse comentário mais do campo político, a repercussão, os bastidores da política, Rui Machado, porque João Mateus deu opinião. Eu já acredito que não tenha tempo hábil para esse juiz federal do Distrito Federal, da Justiça Federal do Distrito Federal, julgar, condenando ou até mesmo absolvendo o ex-presidente Lula, porque há que se discutir, inclusive, as provas que já foram lá apreciadas pelo juiz Sérgio Moro, que podem ser aproveitadas, mas a defesa de Lula não vai deixar barata, não vai aceitar de qualquer maneira assim, olha, tá pronto, é só um novo julgamento. Não é bem assim. E a repercussão política disso aí? Para o campo jurídico, eu deixo para você, que você é advogado. Tá? Agora, no campo político, o que eu tenho para dizer é que foi uma surpresa para a classe política, né? Houve opiniões favoráveis e outros contrários à posição do ministro Fachin. Mas, na realidade, eu acredito que tumultuou o processo. Esse processo vem para Brasília, aí eu não sei como é que vão ficar, se é novas provas, se vão aproveitar o processo que tem o conteúdo das diligências que foram feitas, ou vão anular tudo. Quer dizer, está uma interrogação. O Gilmar Mendes parece que entrou pelo meio hoje, e aí está um balaio de gato. Aí você vê opiniões favoráveis. Eu só acho o seguinte, Bacelar, com a entrada do ex-presidente Lula no circuito aí como pré-candidato em 2022, eu acho que beneficia até o atual presidente Bolsonaro, porque vem que saia o Dória em São Paulo, o Ciro Gomes 2, o Lula 3, o Global lá, e o Bolsonaro 4, então o bolo é dividido em 4 partes. Mas quem tem a máquina é o atual presidente. E a preocupação da esquerda é o seguinte, da oposição,
é que o presidente venha ter a postura de popularizar o governo e começar a fazer certas coisas aí, afundando mais a economia do país. Então essa é a maior preocupação, o João Mateus sabe disso, né? Que é a preocupação, porque ele vai querer ganhar a reeleição. E para ganhar, ele vai fazer o que prefeitos fazem, governadores fazem, vai chegar a abrir o cofre. A velha política. A velha política. Ele condenou na eleição. Mas tudo que condena, na política, você não pode condenar, porque você termina fazendo. É natural. Ele era contra o Centrão, hoje está governando com o Centrão. E só governa com o Centrão. Não adianta não. Porque os nomes são os mesmos, os personagens são os mesmos. E uma parte aqui, nobre decano. O Brasil, você sabe, como todos, você já foi parte até da presidente da Câmara, aqui em Itabuna, você sabe que o Brasil, o poder é um parlamentarismo branco. Porque se o presidente não tiver o apoio do Congresso, teve dois exemplos disso. Fernando Collor, em 92, e Dilma Rousseff, em 2016. Não história mais recente, né? Então, Bolsonaro foi deputado por mais de 20 anos. 27 anos. 27. Ele sabe da importância que é ali, sobretudo, Rui, o baixo clero, que é o Centrão. Então, ele teve que aderir essa composição política com o Centrão para governar e evitar problemas. E com a liberação do Lula, eu acho que ele comemora tanto o Lula quanto o Bolsonaro. Porque a polarização política no Brasil é bom para Bolsonaro e bom para o Lula. Com certeza, João. Aí vamos ter a noção quem vai estar forte em 2022, vai depender do seguinte coisa: quem vai estar mais forte, o anti-PT ou o anti-Bolsonaro. Isso que vai definir a eleição. É isso mesmo, o anti-bolsonarismo aí é que vai ditar as regras a partir de agora, que é o que tem da parte da esquerda, chamada também esquerda progressista, né? Eles vão utilizar esse anti-bolsonarismo como o pessoal da direita usou o antipetismo na última eleição. E o anti-bolsonarismo agora está um pouco parecido com aquela questão quando Dilma caiu a popularidade, que foi o quê? A inflação. Toda semana combustível aumentando, gás aumentando, e consequentemente aumenta tudo, aumenta a carne, aumenta o arroz, aumenta o feijão, aumenta tudo, porque o transporte é feito pelos carros e caminhões que utilizam o combustível. Quando você aumenta, é uma cadeia, aumenta tudo. Então, se ele não conseguir controlar essa questão dos aumentos, sobretudo do combustível, ele vai ter assim uma decadência do apoio popular, porque a classe média já está sentindo, indo para R$6 o litro da gasolina. Você veja, Ricardo, que uma das promessas do presidente Bolsonaro foi o gás de cozinha, foi o combustível, e ele não manteve o controle, mesmo indicando o presidente, esse Castelo Branco, que agora pediu para sair, ou mandado que ele pediu saísse, tá? Não conseguiu. E esse mês já foram, quantos aumentos foram? Então a população está chiando, está gritando, tá? Agora, sem trabalho, porque esse negócio de recolher as pessoas e tudo, eles primeiro deveriam organizar o transporte no Brasil. Os trens, metrôs e ônibus, que ali é que existe o congestionamento de pessoas, todo mundo um em cima do outro, e eles não se organizam. Banco, eu quero até citar aqui, Itabuna, para vocês dois, você que é advogado, horário de banco, foi questionado aqui uma vez que quem faz o horário é o Banco Central, mas na prefeitura tem toda a força de impor horário. Os bancos de Itabuna aqui não impõem, não dá um álcool, não dá uma máscara, não bota a gente para organizar as filas de banco. Estão tudo quebrado, né, Rui? Quebrado. E outra coisa, e o horário, restringe o horário, aí acontece o quê? Então precisa que o prefeito enxergue isso, tá? O poder sobre o banco, quem pode. Fernando Gomes, quando prefeito, tirou um banco lá da prefeitura. Tirou e acabou e não houve. Mas aquela medida atrapalhou um pouco a população. Agora prejudicou a população. Intervalo, faturar, falar de aumentou dinheiro. Tudo, inclusive aumenta o desgaste do presidente Bolsonaro. E só diminui o nosso tempo, que volta daqui a pouco no segundo bloco com outras informações, falando ainda a respeito desse assunto e já o reflexo no âmbito da Bahia. Exatamente, estadual e municipal. Teve prefeito da região aqui que chutou o balde. Saiu do PT. Será que agora volta com Lula definitivamente livre? Até já.
Estamos de volta em mais um bloco aqui do É Política, do canal 36.2. A você, assinante, você que nos acompanha, telespectador, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E ainda repercutindo os fatos que deram aí a liberdade em todos os sentidos, amplamente falando do Lula, tanto juridicamente como também a questão política, já que ele recebeu do Fachin um enorme palanque, o Lula estava um pouco recolhido, agora sim ele está mais à vontade aí para dialogar com os seus simpatizantes, seus eleitores. Mas, por outro lado, também tem repercussão local. Aqui na região teve prefeito que deixou o Partido dos Trabalhadores, que agora, o que é que ele pode fazer? Retornar para o PT com essa volta de Lula? Ou não está arrependido, está decidido? Para onde foi o Antônio Dionísio? O prefeito de Itacaré conversou comigo no último final de semana e chutou balde. Falou que esperou, Rui, 4 anos para ser recebido em audiência pelo governador Rui Costa. Depois de 4 anos marcando, teve a audiência que durou 5 minutos. Parece que nem água ofereceram para ele lá no governador. E disse que o governador estava com pressa para ir no médico. Foi, estava uma consulta e ele decidiu sair do PT e falou que lá no município 90% das obras são frutos do recurso de emendas do deputado Ronaldo Carleto, não do governo do estado. Então ele decidiu sair do partido e deverá estar se filiando ao partido de João Leão nos próximos dias. Eu conversei até com o Jabes Ribeiro, que é o secretário-geral do partido, falou que já está certa a filiação. Falta só marcar a data. Então, eu acho que é uma grande perda para o Partido dos Trabalhadores, sobretudo que ele era o único prefeito do PT no sul da Bahia. Então, o sul da Bahia que protagonizou aqui o PT na época, década de 90, Geraldo Simões, PT forte na Bahia, começava por Itabuna, sul da Bahia, 0 PT. 31 agora, porque eram 32, Rui. E a situação só cada vez pior para o PT, apesar em que pese essa situação boa para o Lula no momento, né? Eles têm que apostar agora no retorno do ex-presidente Lula, para poder alavancar o partido e colocar ele a nível de disputa no cenário nacional. Agora, como é que vai compor? Será que o Ciro, que diz uma coisa pela manhã e à tarde muda de opinião? Será que ele vai voltar atrás e dizer que Lula é o homem certo, depois de ter avacalhado o ex-presidente? E aí, como é que vai ficar o Dória? Vai ser candidato de Fernando Henrique, já que tem o deputado federal Aécio Neves, que quer o controle do partido? Rui, falar de Aécio, eu estive essa semana passada com o deputado de Minas, questionando sobre Aécio, como que está a força de Aécio. Falou, rapaz, que Aécio vai ter dificuldade de se reeleger deputado, porque ele foi eleito agora em função da candidatura do Anastasia, que até então era o favorito para o governo. Só que num debate na quinta-feira, o atual governador falou que ia apoiar Bolsonaro, então ele foi na onda. Então, por conta da perspectiva de poder de Anastasia, elegeu Aécio. E Aécio hoje, tudo indica, perde a eleição. Você vem 8 anos, quase foi presidente do Brasil e corre risco de perder a eleição para deputado. É deputado. É a dinâmica da política. Vamos falar um pouco agora aqui de Itabuna, e quem está comemorando com isso, essa liberação do Lula, é o Jacques Wagner. Primeiro, Lula está vindo morar em Salvador, ali em Camaçari. Num condomínio de luxo, por sinal vai ser até vizinho de Nilo Coelho. Muitos ricos moram ali e Lula vai morar ali. Condomínio Busca Vida. E a Bahia tem uma particularidade. Quando o candidato a governador, Rui, tem um candidato a presidente forte, facilita para o candidato, porque o pessoal que gosta de votar casado, presidente, governador e senado. É tanto que desde 1962, o governador elege o senador na Bahia. A preferência de Lula seria Camaçari? Que atrativo tem? Ou seria uma estratégia política mesmo? Não, a Camaçari é um condomínio de luxo. Condomínio de luxo. Fica perto de Lauro de Freitas, não fica dentro de Camaçari, fica antes de Camaçari. E tem outra coisa, o Rui conhece ali, Rui andou muito ali. O Lula mora, você também anda. O Lula morando em Salvador... Andou, não entendi, ficou meio assim. Anda ou andou? Anda. O Lula morando em Salvador, isso quer dizer que ele vai dar uma grande assistência aqui ao Nordeste.
onde ele precisa levantar a base eleitoral dele. É a estratégia do PT, alavancar o partido a partir do Nordeste, especialmente a Bahia, onde tem um dos melhores quadros, né? Agora, Rui Costa. Exatamente. Essa particularidade que eu citei de o candidato ao governo tem que ter um candidato a presidente forte. Vamos lá. Tudo indica, polarizou. Lula, Bolsonaro. Lula vai ter Wagner aqui ameaçado no lado e o candidato é Wagner na Bahia e Neto. Vai ter que pedir benção a Bolsonaro? Aí esse ficou no beco sem saída. Ficou não. Ele há muito tempo está com o cachorro no mato. Veja bem. Já nasceu, né, Rui? Já nasceu. Ele está. E você sabe que na eleição do presidente da Câmara, ele teve a participação dele, que criou até uma inimizade muito grande, com a Baleia. amizade de infância. E com o Baleia também. E com o Rodrigo também. Rodrigo Maia. E o Baleia. Sabe disso? Ele já está com um lugarzinho dele marcado. Esse negócio de dizer que ele foi contra a ida do deputado federal Roma. Você acha que ali é um teatro? Para o Ministério, teatro, e ele está devendo ele continua batendo no aos Bolsonaro. políticos da Bahia, ele está devendo muito, porque ele já renunciou à candidatura dele a governador e deixou mais de 10 pré-candidatos a deputados sem mandato. Muitos deputados também. Exatamente, e culpa ele. Tá? Quando agora ele botou a mão na cabeça de Roma, um pernambucano que ele trouxe lá de Recife para ser secretário aqui, um forte secretário, e levou ele ao Ministério. Então, tenho certeza que o caminho dele vai ser com o presidente Bolsonaro. Bom, tá aí a aposta de Rui, é de ACM Neto com Bolsonaro. O MDB sinalizou aí que pode marchar com o PT. E como é que fica a deputada do PSL, a Daiane Pimentel, que hoje não é nem Bolsonaro, ninguém nem sabe mais o que ela é. Tem um acordo PSL e MDB. E eu, na minha humilde opinião, Rui, o ACM Neto tem que deixar urgentemente o comando nacional do partido DEM, porque isso está causando muito atrito entre ele e outros partidos. Prova disso foi a questão da eleição da Câmara, que o presidente nacional do MDB, o Baleia Rossi, ficou muito insatisfeito com o Neto e está dando agora sinalização que o MDB pode até apoiar o Rui Costa. Exato. Então, Neto, se ele pensa em viabilizar seu nome como candidato ao governo, tendo apoio de vários partidos, ele tem que fazer o seguinte: se licenciar do comando do DEM e focar na sua questão de campanha, porque ele causou uma insatisfação muito grande com o MDB. E também, segundo o comentário, até o Rodrigo Maia concedeu uma entrevista, falou que Neto já prometeu apoio para ser presidente a Dória, Luciano Huck, Ciro Gomes, Mandetta e Bolsonaro. E tem esses votos acima? O DEM. O DEM, né? Agora eu lhe pergunto. Mas o intervalo. É intervalo? E aquela bomba sua, você sempre Afonso Dantas perguntou que você não está botando bomba mais não, você. Afonso, eu vou botar você na frigideira. Pera aí, então faz o seguinte. A pandemia continua, né? Os números estão cada vez mais alarmantes. As variantes do coronavírus, né? Causador da Covid-19, inclusive do Amazonas e do Reino Unido, já detectada aqui na cidade de Itabuna e em vários municípios da Bahia, vem preocupando. Itabuna, o prefeito parece que aumentou o número de leitos. A gente discute isso daqui a pouco, depois do intervalo. Até já. Estamos de volta com mais um bloco aqui do É Política, canal 36.2 da TVI, TV Cabo, parceria com a Band. Concluindo ainda o bloco anterior que a gente falava dessa mudança aí de comportamento dos partidos do MDB que pode vir apoiar o PT na Bahia. E ainda vamos falar sobre o coronavírus, os números alarmantes e as decisões tomadas aqui em Itabuna e toda a região. Mas, Rui, você falava do MDB e quem Neto vai abraçar nesse balaio de gato aí, nesse samba de crioulo doido? Tá difícil saber a posição de Neto, né? Porque Neto tá igual quiabo, né? Escorregando demais. Agora, veja bem, teve alguns empresários de Itabuna que na semana passada foi a Salvador tentar tomar o partido, o DEM. Peraí, alguns empresários não, é bom. Cita o nome, Rui. Tem que citar nome. Cita o nome. Você ou o João Matheus que vai entregar hoje aqui o jogo? Cita o nome, Rui. Eu tenho medo de dizer o nome. Quem foi? Eu tenho um rabo preso. Quem foi? Eu digo um e você diz outro. Foi o empresário. Foi mais de um? Carlos Lee? E o outro? Não sei. Você sabe, você acabou de dizer que foi o quem? Eu falei, Carlos Lee foi lá conversar com o Mas Paulo teve Lázaro. mais um. Não me recordo. Não, é sempre assim, escorregando. Tá? Igual Neto com o quiabo, como é que é? Procurou o deputado. Paulo Lázaro, que é o presidente estadual do partido.
mas não teve força, porque foi a ele, quando chegou ele disse, não, vamos ao presidente do Partido Nacional. Ao cacique. Ao cacique, para uns, né? Para outros. Peraí, Carlos Lee, quem foi o outro empresário? Parece que foi Peixoto. 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 Que Peixoto quer ser deputado, candidato a deputado. Aliás, Itabuna está cheio de candidato a deputado. Aí o que acontece? Aí chegou a Neto, a demanda, Neto falou, não, o partido lá em Itabuna é Samuca Franco, meu amigo, e ele está até com o objetivo de levar Azevedo para o partido. Inclusive, falei com o Samuca hoje, ele estava almoçando com o prefeito Bruno Reis, lá na capital. E como é que fica? Itabuna, então, já tem Azevedo aí, nessa perspectiva de Samuca, mas tem muita gente se dizendo candidata aqui em Itabuna, viu? A deputado federal e estadual. Itabuna é uma cidade que respira política, você vê que acaba uma eleição e ela está falando em outra. Então, você vê que tem muitos nomes aí de pré-candidatos não lançados oficialmente, mas você vê nos bastidores o comentário. Então, acredito que até 2022, muita água vai passar debaixo da ponte aí do Marabá. Então, acho que na reta final fica poucos. Vamos falar de nomes? Que nome tem aí? Deputado federal. Federal tem Venceslau Júnior, do PCdoB. Azevedo. Digo, não acredito. Não acredito. Mas se for para ajudar o partido a eleger... Mas ajudar como? Ele tem uns 5 mil votos aqui, ajuda o partido a eleger, né? Dependendo quanto vai custar esses 5 mil votos. E depois ele não vai de novo com o Benito Gama, vai? Não, ele foi com o João Roma na eleição passada, deu 400 votos. Já está fora. Quantos votos? Deu 400 votos ao João Roma. Já está fora. Então, o federal já disse, Venceslau Júnior, digo estadual. Tem um vice-prefeito Guinho, que tudo indica vai ser candidato a deputado estadual. Que está buscando apoio de ex-vereadores, inclusive o Chico Reis aí, parece que está coordenando aí. Mas se Chico Reis teve menos de 600 votos... Mas não pode ajudar Guinho? Pode. O Guinho ajudar ele? É o que eu digo, dependendo da conversa, não é, Bessarabia? Eu soube que teve gente que conversou com o Chico Reis por esses dias, perguntando como é que você está, como é que se aproxime e tal. E Chiquinho está no Sereno ou está no Está no Sereno. Está no Sereno porque ficou... O Guinho não levou não para o guarda-chuva, não? Ele está coordenando o Guinho aí, estou sabendo aí. Então saiu do Sereno. Mas pela mão do prefeito, não. E não tem que passar por lá? Pois é. Aí tem o próprio... O vice já criou asa, tá... Você só disse um estadual. Tem comentário nos bastidores também, a primeira-dama pode ser candidata, Andréa Simas. É Andréa Castro. Andréa Castro. Não mude o nome. Né? Pelo menos essa tem o apoio da máquina, não? Tá aí, anunciou auxílio emergencial Itabuna, de R$100, né? Parecendo Azevedo quando fez o Bolsa Renda. Vamos ver. Isaac Neri também pode ser candidato a federal. Um bom nome. Aí é para disputar. Para disputar, não é para ganhar, né? Porque não tem capacidade, não tem não. E Mangabeira é candidato? Não tem voto. Mangabeira está recolhido. Está recolhido. De Covid não, né? Não, acho que reflexo da votação que ele teve, que ele começou o ano de 2020 achando que já era prefeito e terminou o ano sendo coadjuvante. Veja, então são os principais nomes de Itabuna. Semana que vem a gente vai falar dos de Ilhéus também. Eu acredito que ele, pelas pancadas que ele levou em 3 eleições, acho difícil, né? Ele cansou as a não ser que for com uma... Também Félix não vai ter esse prestígio, porque Félix prometeu que ia deixar ele no mandato pelo menos um mês, até hoje não deixou. E assumir, pois exatamente, ele não assumiu um dia. Tá? Então eu acho que ele tem que estudar mais um pouco. Ele tinha comprado até o terno para ficar lá em Brasília. Ele tem que estudar mais política, saber o que é política. Então, o professor dele é Marco Mendes. Em primeiro lugar, não se faz política com rancor, você afastando as pessoas porque é amigo de José, de Antônio. Não, política é assim. Eu convivo com todos os políticos de Itabuna. E vem cá, Rui, e o Geraldo, quem vai herdar? Ele morreu? Eleitoralmente, há muito tempo. Você acha, né? Não, é o povo que deu a resposta. Você é dono agora do SAP. Não, mas peraí, quando é Azevedo, você fala que já morreu. E Geraldo, ele fez a pergunta. Politicamente, acho que está vivo. Está vivo? Está vivo. Mais do que Azevedo? A votação que ele teve. É o único nome decente. Não, ninguém está falando que ele é indecente. Falando aqui de voto. Do PT, sempre carregou a bandeira. Concordo, Rui. Do PT. Falando de voto, é o nome da oposição. Rui, é o nome de voto. Rui, você sabe como ninguém que política é o seguinte, é igual livro. Você pega o livro aqui, coloca lá, deixa o livro lá, depois de algum tempo você pode pegar de volta ou não pegar mais. Geraldo já está cá no livro aqui guardado na prateleira há muito tempo. E a votação que ele teve agora foi algo vexatório. Você, na sua avaliação... Quantos votos Geraldo teve? Na sua avaliação... 4, 5, quantos votos? Perdeu para quem? Para Isaac Neri. Perdeu para Isaac Neri. Que foi na época, no último governo de Geraldo, Isaac foi gerente da
clínica. Vocês E se for analisar entre Geraldo e Azevedo foi o segundo mais votado. Acabaram de falar que com o retorno de Lula, política não é paixão. quadro pode mudar. Mas Geraldo não ganhou uma eleição com Lula presidente, Rui? Na Bahia. Bem, eu não vou entrar porque, em primeiro lugar, não sou petista. Tá? Você é geraldista, tá parecendo. Não, é meu amigo. Eu nunca neguei. Eu não nego minhas amizades. Porque veja bem, Rui, quando o PT nacional era fraco, o PT Itabuna era forte. Mas quando o Lula chegou o governo em 2002, ganhou em 2002, o PT daqui não ganhou mais nada. De lá pra cá só. Como que Lula vai influenciar Geraldo agora? Bom, bem, coronavírus está aí, a gente sempre salienta as pessoas que usem máscaras, use a máscara, evite aglomeração, Está feito a bunda, viu? álcool em gel. A todo momento a gente vê subir o número, inclusive de óbitos aqui na cidade, pelo menos 3 pessoas de uma mesma família faleceram de Covid aqui na cidade de Itabuna em menos de 20 dias. Está aí o hospital de campanha anunciado pelo prefeito Augusto Castro, agora 40 leitos, investimento aí muito alto, diga-se de passagem. De onde vem esse recurso, inclusive? São 20 leitos. 20 leitos. De UTIs e 15 leitos de UTIs e 20 leitos de... 35 no caso. Ô, João, e quem vai administrar? Qual é a empresa que vai administrar esse hospital? Eu acredito que está esperando a secretária de saúde, a secretaria, avaliar a cotação e a empresa que for apresentar um menor preço deverá ser contratada. Acho que até então não tem uma empresa contratada para gerir. Eu acho que está fazendo essa parte burocrática. Mas já existe especulação, né? Já existe. Né? Esse caso você aí. É uma pessoa bem informada, é um repórter, um jornalista que transita em todas as áreas. Você parece que nos bastidores você me confidenciou, mas só que eu não prestei atenção. Eu entrevistei a secretária recentemente, ela falou que estava nesse trâmite. Bom, porque vai ser uma cotação, chamamento público, se eu não me engano, quer apresentar o menor preço. Tem algum vínculo com a Santa Casa de Itabuna? Eu não sei lhe dizer, eu acho que alguns médicos da Santa Casa estarão lá fazendo, porque ele está com uma carência de médicos, sobretudo médico intensivista. Né? E o doutor Eric é um dos melhores médicos intensivistas que é da Santa Casa. É difícil a gente puxar o nome. Olha, veja bem, o assunto é sério, embora a gente esteja um pouco até... Agora é o seguinte, isso envolve milhões de reais, seria até bom que fosse bem fiscalizado a aplicação desses recursos para o hospital de campanha. Vimos aí pelo Brasil afora, não é o caso de Itabuna, escândalos, né, de desvios de muito dinheiro público mesmo por conta desses hospitais de campanha. E o Augusto assumiu esse desafio de criar aqui o hospital de campanha. Inclusive, acredito até que não somente a Câmara dos Vereadores, né, que a gente não sabe nem como é que está o comportamento dessa Câmara diante do prefeito, parece que ainda estão na lua de mel desde o início do mandato, mas o próprio Ministério Público deve acompanhar isso aí, Rui. Não, com certeza. É o papel do Ministério Público. E deve estar acompanhando, né? Porque o Ministério Público auxilia o governo nessa parte da pandemia. Exatamente. Agora, Rui, é a colaboração do Ministério Público. Como político experiente, acho que Augusto, nesses 60 dias, está tendo aquela, vamos dizer assim, isolamento do poder na hora de tomar a decisão de fechar comércio ou não fechar comércio, né? Porque esse período de pandemia para os prefeitos, sobretudo de cidade grande, está sendo assim um desafio. Você toma uma decisão, é massacrado por uma parte. Você toma outra decisão, é massacrado por outra parte, por conta da polarização que está acontecendo até na questão do coronavírus no país, né? E dentro do secretariado do prefeito, não surgiu ainda um secretário para se destacar politicamente, para poder tentar ajudar o prefeito a fazer esse meio termo. Não tem. Ou o prefeito faz sozinho, ou vai buscar apoio com o empresariado, que o empresariado também só quer uma coisa, é abrir seu comércio, tá tentando voltar a dar emprego aos seus funcionários e pagar seus encargos sociais. Agora, para fazer isso, eu acho que não deveria fechar o comércio. Bom. Eu sou a favor da abertura, me permita, Bacelar, de abrir o comércio das 8 até as 5 da tarde. Ele quer fechar, feche depois das 20 horas. Rui, o secretário mandou um recado para você que você está muito... Light, o secretário Afonso Dantas da Comunicação. E a colega de Rui da turma do Kibe. Bicho. É meu amigo Afonso, tem o maior carinho por Afonso também. Eu também, por outro lado, estou achando você muito light, muito quieto. Você não está ainda mexendo com sua secretaria. Barbosinha falou aqui que o intervalo, que já encerrou o programa aqui, né? Você está igual Faustão, né? Pronto, a gente agradece o carinho da audiência do telespectador.
Estaremos de volta na próxima semana com mais uma edição inédita do É Política. Acompanhe a nossa programação aqui pelo canal 36.2 da TVI, TV Cabo, parceria com a Band. Obrigado, Rui Machado. Ricardo, João Mateus, só quero dar uma nota aqui. O secretário de Agricultura de Itabuna, Moacir Svit Lima, já se encontra no apartamento no hospital, se recuperando, graças a Deus. Em breve ele estará com a gente. Que bom. Abraço. Forte abraço, até a próxima.